Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Qual é o sentido da Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros com diversos autores, a maioria desconhecidos, com nomes fictícios, que tratam de assuntos distintos. Contudo, visa refletir sobre momentos e sobre as situações de cada época, mostrando como os hebreus passaram por tais situações e de como conseguiram se manter. Existem também nas narrativas bíblicas demonstrações de como a cultura religiosa e normativa dos hebreus foi construída desde a época de nômades até se fixarem em um local. Além, é claro, as narrativas bíblicas considerar o trabalho em outras regiões como domínio, escravidão ou exílio, como foram os últimos outros povos da Mesopotâmia a desenvolverem um padrão de escrita. Muito daquilo que está nos textos são registros da tradição oral e de sincretismo dos povos mesopotâmicos por onde passaram e ou permaneceram por algum tempo e conseguiram guardar e aprender algo. Quais são as provas do sincretismo na Bíblia? O Código de Leis dos Israelitas, finalizado lá pelo século V a.C., é a herança dos babilônicos, que tinham feito a primeira constituição da terra em 1700 a.C. O Livro dos Mortos do Antigo Egito, estudiosos da Bíblia hebraica afirmam que porções do Velho Testamento descendem diretamente desse texto egípcio. A epopeia de Gilgamesh foi a base para a narrativa do dilúvio bíblico, o que veio a ser conhecido como a Tabuleta do Dilúvio, ou Tabuleta 11. Foi a primeira de muitas outras que desde então surgiram algumas ainda mais antigas. As inscrições indicariam que Deus, Yahvé, teria tido como companheira uma deusa da fertilidade, a tal da Asherá. Será que uma deusa pagã, atacada na Bíblia como uma das maiores inimigas do culto ao Deus verdadeiro, poderia ser, na verdade, a esposa dele? De forma bastante simplificada, este é um dos principais debates que dividem os historiadores da religião do antigo Israel nos últimos tempos. Inscrições misteriosas, pequenas estatuetas de cerâmica e o próprio texto da Bíblia indicam que a deusa em questão, conhecida como Asherá, não teria sido adorada como rival de Yahvé, o deus judaico-cristão, mas sim como uma companheira desse Deus. Isso quem nos diz é o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, doutor em teologia. Existem muitos outros detalhes interessantes sobre a literatura bíblica que contribuem diretamente para entendermos sua importância na compreensão de alguns costumes do povo hebreu do primeiro século, principalmente de como enxergavam o mundo, da origem do homem, da cultura, seu antropoformismo e, lógico, como sociedade. Portanto, a Bíblia nada mais é do que um retalho de textos com mais de 40 autores, escrito ao longo de 1500 anos, e cada texto foi escrito para uma época específica e sem a intenção de, no final, ser parte de uma coletânea de livros. Então não havia nenhuma intenção daquele que escreveu, daquele que contou a história, que esse texto que ele escreveu, da história que ele estava contando, um dia ia fazer parte de outros livros que contariam a mesma história. Por isso a Bíblia ela é toda cheia de contradições que nos fazem duvidar da sua inerrância, duvidar da sua inspiração. Qual o sentido da Bíblia? Qual o sentido desse texto? Esses textos foram escritos para dominar, escravizar, para manter no cabresto um povo e fazê-lo seguir as leis determinadas pelos próprios homens que criaram o próprio Deus. Deus foi criado pelo próprio homem,
o homem cria as leis que diz que foi Deus que criou, para que outros homens, os fiéis, sigam essas leis com medo do castigo, da morte, da escravidão, do sofrimento. E assim, um grupo de pessoas consegue dominar um grupo maior por conta dessas regras imaginárias. Deus faz parte do imaginário do ser humano, uma ordem intersubjetiva. Um grande grupo de pessoas subjetivamente começou a desenvolver a crença em um Deus subjetivo, juntando várias subjetividades, se cria a intersubjetividade. E com a intersubjetividade, que é o grupo crer em um imaginário, em um algo imaginário, faz com que esse imaginário nunca deixe de existir. Ele só pode enfraquecer ou deixar de existir se todo esse grupo mudar de compreensão de ideia. E isso não vai acontecer. Portanto, 1,5 bilhão de cristãos vão continuar crendo na Bíblia. Alguns vão deixar de crer, mas isso não importa. O que importa é a intersubjetividade. Não ler, não aprofundar e apenas viver do imaginário do que dizem que aconteceu, mas que na verdade não aconteceu. Deus não é um acontecimento, a Bíblia, em algumas partes, são acontecimentos históricos, mas a maioria das suas intenções são para dominação de uma comunidade, de um povo, para manter este povo segundo a visão dos seus líderes. A Bíblia nunca foi para libertar, a Bíblia sempre foi para escravizar. Um grande abraço, tchau.